Alô, amigo assinante, estamos começando o Boletim de Esportes aqui pela Terceira Via TV. Campos, Macaé, Rio das Ostras, a melhor imagem HD. Vamos aos destaques desta edição. São João da Barra vence pela Otávio Pinto Guimarães e fica perto da classificação. Corinthians vence o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Macaé derrota o Madureira e avança para a próxima fase da Copa Rio. Botafogo perde para o Santos, dentro do Maracanã, por 3-2. Palmeiras contrata goleiro para ser reserva de Fernando Praz. Flamengo vence a América de Natal com gol de Gabriel. Bahia faz dever de casa e vence pela Copa Sul-Americana. Fluminense propõe renovação de contrato ao técnico Cristóvão Borges. Inspetores do COI ficam satisfeitos com as obras do Rio. Tudo isso e muito mais aqui no seu Boletim de Esportes da Terceira Via TV. O Cruzeiro entrou em campo com 8 reservas e sofreu para vencer por 1-0 o ABC de Natal ontem no Mineirão, na partida de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil. O zagueiro Léo, na etapa final, fez o gol da vitória, o único da partida. O triunfo foi magro, mas dá vantagem para o Cruzeiro na decisão pela classificação à próxima fase da competição. Com o resultado, o time mineiro precisa apenas do empate ou uma derrota por 1 gol de diferença na partida de volta, no próximo dia 15, na Arena das Dunas, em Natal, para alcançar a semifinal da competição, enfrentando Santos ou Botafogo. Paulo Guerreiro está cada vez mais nos braços do povo. Ontem o peruano novamente bateu no peito e chamou a responsabilidade para deixar o Corinthians em vantagem contra o Atlético Mineiro nas quartas de final da Copa do Brasil. Na Arena Corinthians, o camisa 9 foi decisivo para abrir caminho para a vitória por 2-0. Agora o Timão poderá perder a partida de volta por 1-0, que mesmo assim estará classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Robinho critica árbitro por expulsão. Eu não xinguei de tudo quanto é nome. Expulso nos minutos finais da vitória sobre o Botafogo por simular uma falta, o atacante questiona o primeiro amarelo recebido no Maracanã. Cartão que acabou sendo decisivo para que o mesmo fique de fora da partida de volta na Vila Belmiro. Sem a pressão de ter que conseguir um bom resultado para fugir do rebaixamento, como ocorre nas partidas pelo Brasileirão, o Vitória jogou bem, deu trabalho e acabou empatando ontem 2-2 com o Atlético Nacional em Medellín, na Colômbia, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Mesmo usando um time quase todo reserva, o Vitória correu bastante, criou boas jogadas e deu trabalho aos colombianos. Com isso, o Vitória pode até empatar por 1-1 na partida de volta dia 16 de outubro em Salvador, que irá para as quartas de final enfrentar quem passar de Bahia e César Valerro. Com a vaga encaminhada para as quartas de final da Copa Sul-Americana, foi assim que o Bahia deixou a Arena Fonte Nova na noite de ontem. Com gols de Tite e William Barbio, o tricolor derrotou a Universidade César Valerro, do Peru, por 2-0, pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Com esse triunfo, o Bahia pode até ser derrotado por 1 gol de diferença no jogo de volta no próximo dia 15 em Trujillo, que avançará às quartas de final da competição. E o Goiás bem que tentou suportar a pressão do Emelec. No entanto, a insistência dos donos da casa foi premiada com gol de Herrera no final, e o Esmeraldino acabou derrotado por 1-0 no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na partida de volta, dia 15, no Serra Dourada, os comandados de Ricardo Drubsky precisam de uma vitória por 2 gols de diferença para poder avançar para as quartas de final. Placar de 1-0 para o Esmeraldino leva a decisão para os pênaltis. Qualquer empate, triunfo ou derrota por 1 gol de diferença, desde que marque gols, classifica os equatorianos. O jornal alemão relembra 7-1 e provoca Júlio César após derrota do Benfica. Vitória do Bayern por 3-1 faz Diário afirmar que brasileiro deveria ficar feliz, porque desta vez ele sofreu apenas 3 gols de uma equipe alemã. Ele ajudou o Leverkusen, disse o jornal depois de falhar em um dos gols do time alemão.
O Real Madrid quase foi surpreendido pela primeira vez nesta Liga dos Campeões da Europa. Em Sófia, na Bulgária, o Real teve muita dificuldade para passar pelo desconhecido Ludogorets por 2-1 em jogo válido pela segunda rodada do Grupo B. Cristiano Ronaldo voltou a marcar e chegou a 14 gols em 11 jogos nesta temporada, mas foi Benzema o salvador dos atuais campeões. A equipe espanhola segue na liderança agora com 6 pontos. O valente time búlgaro permanece na lanterna, zerado na pontuação. E o Palmeiras já escolheu o reserva de Fernando Praz. Jailson, do Ceará, o goleiro de 33 anos, estava também no banco do time alvinegro e houve um acordo entre a diretoria do Vozão e jogador para que ele saísse de forma gratuita, já que seu contrato era válido até dezembro deste ano. O Valdívia segue concentrado, mas as chances de entrar em campo são remotas. Segundo o comunicado enviado à imprensa, a Procuradoria do STJD negou efeito suspensivo que permitiria Valdívia participar da partida contra a equipe da Chapecoense para hoje, mesmo com a suspensão imposta pela expulsão contra o Flamengo. Há 2 semanas, o Departamento Jurídico do Verdão, porém, ainda não se dá por vencido e irá ao Rio de Janeiro para tentar um mandado de garantia ao presidente do STJD, última tentativa de ter o atleta em campo. O Palmeiras joga hoje diante da Chapecoense, o jogo em São Paulo, e é o único jogo de hoje pela Série A do Campeonato Brasileiro deste ano. Daqui a pouco nós vamos voltar com o segundo bloco aqui do seu programa Boletim do Esporte da Terceira Via TV, e temos ainda uma entrevista com o Clóvis, ele que é organizador do Campeonato Campista de Veteranos, os chamados Quarentão e Cinquentinha. Daqui a pouco nós voltamos.